amantes de séries, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha visão sobre como essa paralisação por causa do novo coronavírus está impactando as TVs, principalmente a norte-americana. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui para você já deixar o seu curtir e compartilhar, além de se inscrever no canal. Acesse o nosso site que está na descrição, acesse nossas redes sociais, ajuda bastante. Principalmente com toda essa paralisação, tá um pouco fraco, obviamente, de notícias, então eu estou tentando sempre trazer novidades, coisas novas, e é muito importante que vocês também acessem esse conteúdo, gostem desse conteúdo, então essa interação é sempre muito importante, e é isso, então vamos ao vídeo, que tem muita coisa para falar. Bom, eu vou deixar linkado aqui, obviamente, o vídeo com todas as paralisações e também a matéria, né, o post sobre essas paralisações, sobre todas as séries que estão paralisadas temporariamente e que também tiveram suas temporadas encurtadas. E como a minha visão de assistir bastante isso, de estar estudando sobre isso, está impactando principalmente a TV norte-americana, porque aqui a gente já sabe que, por exemplo, a Rede Globo, ela tá passando umas versões especiais de novelas antigas, por segurança. Amor de Mãe foi paralisada. Não é a primeira vez que acontece isso, que acaba uma temporada de uma novela, mas está sendo muito impactante, não só no Brasil. A BBC está trazendo mais conteúdos de cozinha, esportes, de coisas mais leves, porque também não tem um conteúdo novo exatamente para passar. Então, todas as TVs, todos os lugares estão com impactos muito grandes, e a TV norte-americana, obviamente, não está ilesa disso. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que essa quarentena já mostrou uma coisa muito importante dentro das emissoras, principalmente com conteúdos lineares. A quarentena, se você, assim como eu, gosta de acessar bastante as notícias de fora, de conteúdos como TV Line, Hollywood Reporter, a Deadline, até mesmo Variety, seja o Comic Book Source, Slash Film, todos esses, você vai perceber que está crescendo demais as audiências, e não só em números de gente assistindo, mas também no demo, que é a principal, que é o número que as TVs mais levam em consideração. Isso impacta bastante porque antes se via bastante as pessoas saindo, então depois tinha o DVR, né, o Live mais 7, o Live mais 3, e agora, como as pessoas estão precisando ficar em casa, esses números mostram que nem sempre o que está em baixa, geralmente está em baixa, então tem todos esses números a serem reavaliados. E também com as temporadas encerrando antes, como eu falei no vídeo dessa semana de notícias, como The Resident, que eu também vou deixar linkado, The Resident encerrando, praticamente todas as séries encerrando em abril, eu acredito que haverá muitas mudanças dentro do cenário das TVs abertas. Porque as TVs fechadas nós entendemos que geralmente tem 15 episódios por temporada. É muito difícil ter mais que esse número de episódios. Tirando as comédias, por exemplo, da Netflix, como The Ranch, que era cada temporada uns 20 episódios divididos em duas partes de 10 episódios, aqui nós vemos que 20 episódios conseguem ser completados até o começo de maio, e talvez isso até o começo de março, perdão. Então, isso talvez comece a afetar bastante as produções. Acho que está sendo cada vez mais gritado na frente de alguns executivos que talvez 23, 22 episódios não sejam necessários. Grey's Anatomy, por exemplo, a temporada 16 estaria com 25 episódios no total, uma média normal para Grey's Anatomy. Apenas 21 foram completados, então é um número significativo porque não acaba terminando o arco desses últimos 4 episódios. E principalmente não ter a segurança de que esses 4 episódios realmente vão ser exibidos depois vão ser gravados.
É diferente, por exemplo, o caso das séries da CW, que provavelmente, tirando Supergirl, que é uma outra situação, porque Supergirl, a Melissa Benoist está grávida, então mudanças já seriam feitas para acomodar a gravidez da da Melissa. A Danielle Panabaker de Flash também está grávida, mas ela é um outro caso ainda. Ela não é protagonista, ela é um coadjuvante e ela conseguem criar histórias exatamente para, por exemplo, a Frost, né, a Nevasca, ela não precisar aparecer. Só que a Melissa Benoist interpreta a Kara Danvers, que é a Supergirl, que é o título, né, da série. Então vai ser uma outra questão. Mas, por exemplo, Flash, por exemplo, Legends of Tomorrow, que também é outro caso, depende da temporada e como a CW vê, mas, por exemplo, Flash, Black Lightning, até mesmo Black Lightning, né, e até mesmo o caso de Batwoman, que é agora nesse ramo todo, e também Riverdale, e também outras séries com as temporadas completas, Supernatural até mesmo. Supernatural ainda é um caso ainda mais peculiar, que eu vou chegar nisso, mas The Flash já foi confirmado, e provavelmente Batwoman também vai fazer, que vai concluir esses arcos, e provavelmente vai ser exibido, sabe-se lá quando, talvez seja exibido talvez seja gravado em agosto para ser exibido continuar a temporada em setembro, para em outubro estrear a nova temporada. Então, há um sério risco de mudanças a serem confirmadas. Supernatural é um caso ainda mais peculiar porque é a última temporada, só 3 episódios foram finalizados dentro da pós-produção, com as dublagens, né, com a ADR e tudo mais. Então, e ainda em cima disso, eu acho que eles faltaram 2 episódios apenas para eles gravarem, o 19 e o último, então ainda tem um sentido aí. Só que o Jared Padalecki, ele já está escalado em uma nova série, que provavelmente estaria gravando o seu episódio piloto no fim agora de março, no começo de abril, para ser apresentado um trailer em maio nos upfronts, e não haverá isso. Então, uma nova logística vai ter que ser feita para exatamente acomodar essas estrelas, acomodar o que já tinha pensado, vão ter que se reajustar dentro de uma coisa maluca para conseguir terminar terminar todas essas temporadas. Cada emissora está refazendo de uma maneira, então isso está muito instável ainda dentro das emissoras. Nenhuma chegou e falou assim, todas as séries vão terminar tal dia, todas as séries vão continuar essa temporada. Está sendo resolvido de caso a caso, e isso talvez seja a coisa mais... a parte pior dessa quarentena toda dentro desse universo televisivo. É óbvio que ressalvas, né, que tem coisa muito pior acontecendo, mas dentro dessa mistura, desse ambiente. Por não ter isso, a gente fica meio que no que vai acontecer. A CW mesmo, ela tá estendendo os pequenos hiatos semanais, então é muito pior, porque, por exemplo, Legends of Tomorrow, que já finalizaram todos os episódios, são só 3 episódios nessa temporada e podem ser exibidos normalmente, eles estão retendo para conseguir uma audiência depois. E isso talvez não seja a melhor solução, ao meu ver, porque Legends ainda conseguiria trazer o público, e talvez seja uma estratégia exatamente porque a maioria vai terminar antes, então quando Legends estiver sendo exibida, talvez o público que tem esse conflito de programação, talvez só vá para Legends, mas estamos todos com grandes questionamentos. E essa mudança por episódio de temporada, em vez de fazer 20, 22, 23, 25, como é o caso de Grey's Anatomy, talvez ele fique menor
exatamente para conseguir acomodar melhor esse número de situações. 20 episódios é mais do que suficiente e fica com menos barriga. Eu sou a favor disso. Eu sempre acredito que de uns tempos pra cá, não sempre, mas de uns tempos pra cá, muito episódio, principalmente de TV grande, por ter 40 minutos, 40 a 45 minutos, quiçá às vezes passa dos 50, é muito tempo, é muita coisa acontecendo, há umas injeções de linguiça que claramente pesam, que fica muito óbvio que corta tá aqui a linha e depois vai para baixo, e em vez de ficar subindo, que é né, para atingir os picos no episódio final, dá essas caídas muito bruscas e realmente afeta o público quando vai assistir. Isso interfere e isso é mostrado dentro das audiências semanais. Eu posso estar falando muita besteira aqui agora, mas é um pensamento de agora, nesse fim de março, como está acontecendo. Pode ser que daqui uma semana esse pensamento mude, pode ser daqui amanhã esse pensamento mude. Mas é muita coisa que está acontecendo e está realmente martelando na minha cabeça que precisa ser exposto na minha visão, assim. Muita gente está fazendo isso, muitos influenciadores, muitos produtores de conteúdo, exatamente porque cada um está enxergando de uma maneira, e eu espero que você goste dessa visão que eu estou tendo. E isso acaba impactando também nos pilotos, porque os pilotos começam a ser encomendados em setembro e vão ser selecionados até fevereiro, porque aí entre fevereiro, março e abril são gravados para apresentar em maio para a próxima Fall Season, próxima temporada de outono, que começa em setembro e vai até maio, e assim é esse ciclo. Com isso, os pilotos talvez mudem as formas como eles são apresentados. Talvez em janeiro eles comecem a ser gravados, talvez em fevereiro eles comecem a ser gravados, exatamente para não precisar depender tanto. É óbvio que ninguém dá para prever uma pandemia. Nesse caso foi possível prever a pandemia, mas a maioria dos líderes mundiais, incluindo os Estados Unidos e do Brasil, querem ignorar. Mas enfim, e também do Reino Unido. Mas enfim, com isso tudo, as mudanças devem ser mais significativas nesse caso. Exatamente na parte dos pilotos, exatamente na parte como eles são encomendados, como eles são feitos, como eles são... Talvez até menos pilotos sejam encomendados, do tanto que é encomendado. Talvez sejam mais específicos, exatamente para já serem apresentados em janeiro, para já em maio já ter a definição completa das séries e tudo mais. Isso também impacta onde? Onde deveria estar impactando, pelo menos, e as pessoas talvez os executivos estejam escorregando muito. A forma como as pessoas estão assistindo plataformas de streaming. A gente conhece a Netflix, Globoplay aqui no Brasil, até eu acho que a Amazon Prime Video, estão diminuindo, por exemplo, ainda estão em HD, mas não estão na definição que suga mais a internet. É uma definição um pouco menor, mas ainda é boa e tudo mais. Disney Plus foi lançada recentemente na Europa e esquece um pouco, por exemplo, da América Latina, da África e parte da Ásia, que talvez seria as maiores beneficiadas com a plataforma de streaming. Por quê? As pessoas não têm nada para ver, vamos ser sinceros. Aqui, pelo menos a TV a brasileira, está um mar de reprises. Talvez as pessoas estejam indo exatamente para as plataformas de streaming para tentar sair dessa mesmice. E com isso também vem o fato de que a Disney tem talvez o melhor catálogo existente hoje. Que a gente está falando que em vez de ser lançado em junho, por exemplo, Frozen 2 na plataforma de streaming, ela vai ser lançada agora na primeira semana de abril, exatamente para manter as pessoas em casa e ficar assistindo Frozen 2. O brasileiro seria muito beneficiado por isso. A pessoa latino-americana seria muito beneficiada a isso. Alguns lançamentos da Disney nem tanto, e da Universal e da Warner também nem tanto. A Universal, aliás, sim, porque ela vai lançar alguns filmes direto por Video on Demand, vão alugar e trazer.
Essa tática talvez seja muito boa exatamente porque a pessoa não vai precisar, pode contar bilheteria, porque são R$ 20, $20 lá nos Estados Unidos, aliás, que a pessoa paga para alugar esse filme. A pessoa alugando, ela consegue assistir, consegue também gerar a coisa métrica no tempo visto e quantas coisas foi lá. Então, cada vez que ela assiste, vai gerando um número e consegue agregar também, por exemplo, em box office, na minha visão. Posso estar enganada? Posso, mas é um pensamento aqui. A HBO Max, que vai ser lançada somente em maio, ela poderia tentar adiantar e também trazer em todo mundo ou boa parte do mundo. Mesmo que seja um catálogo mais restrito, talvez seja a melhor forma de conseguir começar a angariar público, a trazer o público para você. E a Peacock é a mesma coisa. A Peacock ainda é mais incerta porque a gente não sabe se vai chegar ao Brasil ou não, se vai chegar além dos Estados Unidos, aliás. Mas mesmo assim, tem um conteúdo, por exemplo, a Peacock vai ser a detentora de todos os direitos de Friends lá nos Estados Unidos. Somente algumas pessoas terão acesso a partir de abril agora. Em vez de ser lançado em junho por todo mundo, lance em abril, que aí consegue as pessoas, e as pessoas gostam de Friends vão conseguir assistir. Quem tá órfão de Friends lá nos Estados Unidos pode conseguir assistir também de outras séries como a Battlestar Galactica e tudo mais. Com tudo isso, o que eu quero dizer é essa pandemia mudou completamente a forma como a TV se vê hoje. Mudou muito, mas vai mudar de uma forma tanto drástica quanto foi a greve, eu acho que de roteiristas de 2007, só que de uma maneira um pouco mais ferrenha, um pouco mais dura dentro da realidade dos executivos. Porque pelo menos em 2007, eu acredito que houve um compromisso, houve uma estabilidade depois que sim, e conseguiram chegar em um acordo. Demorou, as séries sofreram, mas conseguiram chegar em um acordo. Agora não é somente o acordo que terá que ser feito, é uma nova dinâmica dentro da TV, é uma nova estratégia de conteúdo, é uma nova forma de exibir as séries. Acho que o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha curtido. Se gostou, deixe o seu like, seu curtir, compartilhe. Deixe nos comentários também o que você acha que vai acontecer com com a TV norte-americana depois dessa quarentena. Deixa aí comentários legais, positivos. Se for xingar, por favor, não xingue, que eu vou acabar talvez xingando. Não vai ser educado, então, por favor, vamos evitar essa troca de palavras feias. Acesse nosso site, que está linkado na descrição. Acesse nossas redes sociais, que também ajuda bastante. E até a